Olá, galerinha do nono ano. Bom dia aí, tudo bom com vocês? Vamos aí fazer a nossa correção do nosso gabarito de geografia para nossa verificação, tá? Lembrando que para a verificação a tia vai pedir o conteúdo do capítulo 5, tá? Que a gente trabalhou nas nossas últimas aulas, que fala sobre a Europa, população e demografia, ok? Então vamos lá, galerinha. Questão número 1. Observe o mapa mundi e escreva quais as cores que representam cada continente. Então, a tia colocou aqui o mapa mundi para vocês, tá? Representando aí os nossos 6 continentes em cores diferentes. Então, aqui, ó, acompanha com a tia aqui. Em vermelho, a gente tem o continente, né? Que é a América, tá? Em amarelo, nós vamos ter a Ásia. Em preto, nós vamos ter a África. Em azul, nós vamos ter a Europa. Em verde, nós vamos ter a Oceania. E em cinza, nós vamos ter a Antártida, ok? Temos aí 6 continentes distintos. Lembrando que o nosso foco, né, de estudos vai ser aqui, ó, nessa área azul, no continente europeu, ok? Bom, questão número 2. Explique o fator na qual a Europa é considerada o berço da industrialização. Então, olha só, galerinha. A Europa ela é considerada, né, o berço aí da industrialização porque a Revolução Industrial ocorreu precisamente, né, lá na Inglaterra, no Reino Unido, né? Ou seja, a Inglaterra, nesse período, no século XVIII, tinha uma série, né, de fatores, né, como técnicas de aperfeiçoamento no processo de manufatura para a maquinofatura entre os séculos XV e os séculos XVIII, ok? Ou seja, vários fatores que haviam ali, né, nesse pedacinho aí do continente europeu, na Inglaterra, no Reino Unido, que favoreceu a Revolução Industrial e mais tarde ela pôde aí, né, também alcançar outros países que faziam parte da Europa. Bom, sabemos que o continente europeu passou por algumas regionalizações. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu uma importante regionalização, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Para a Europa em 4 regiões. Observe o mapa e escreva quais são essas regiões. Então, estão aqui, galerinha, olha só. Né? Essa regionalização aqui que a gente vê é uma regionalização atual, tá? Que foi instituída principalmente após a Segunda Guerra Mundial aí pela ONU e é a regionalização que faz parte hoje, né, das principais questões, né, e outras coisas assim quando se fala do continente europeu, que é falar sobre a Europa Ocidental, a Europa Meridional, a Europa Setentrional e, por fim, a Europa Centro-Oriental, ok? 4. Cite os fatores favoráveis para que o Reino Unido realizasse a primeira Revolução Industrial. Então, a tia falou aqui, ó, o que eles vão ter aqui? Vários fatores, ó. Acúmulo de capital, que foi proveniente aí das grandes navegações, né? A Inglaterra, já no século XV, foi em busca de muitas matérias-primas e vendia os seus produtos manufaturados já nesse período, tá? Matéria-prima nas jazidas de ferro e de carvão, tá? Isso aí também foi muito favorável, porque o carvão, na época, era combustível das máquinas, das locomotivas no século XVIII. Mão de obra ociosa, né? Principalmente da mão de obra que veio dos cercamentos, né? Os cercamentos foram as terras, né, que os nobres tomaram de uma população que vivia da atividade agrícola para poder transformar, né, aqueles locais em pastagens de ovelhas para poder tirar a matéria-prima para as indústrias têxteis, ok? Bom, questão número 5. De que forma a Revolução Industrial alterou o espaço geográfico europeu? Ora, de várias formas, né? Surgiram grandes fábricas nas regiões onde havia grandes jazidas de carvão, a mão de obra ociosa veio para as cidades em busca de trabalho, as cidades começaram a ter melhor infraestrutura de transporte e escoamento da produção. Então, pensem num lugar em que é rústico, né, e que é uma região
completamente de características rurais. A Revolução Industrial, ela possibilitou aí, né, um avanço, uma melhoria, um crescimento da urbanização, de infraestrutura, né, voltado para transporte, para produção, para alimentação e tudo mais, ok? Vamos lá, galerinha, segunda folhinha aí. Questão 6. A Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e monetária, onde, além da eliminação das tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção de uma moeda única entre os países integrantes. Marque a alternativa que corresponde a esse bloco econômico. Bom, galerinha, a alternativa vai ser a letra D, a União Europeia, tá? Que é aí a união de vários países do continente europeu que tiveram aí todas essas características, né? Eliminação das taxas alfandegárias, livre circulação de capitais e serviços, né? De países que integram aí o continente europeu. Número 7. Cite um dos diversos fatores negativos relacionados à Revolução Industrial. Então, olha só, a Revolução Industrial ela não vai só possibilitar progresso, aumento de produção, né? Melhorias na tecnologia e tudo mais. Não, ela também teve seu aspecto negativo. E um deles foi a exploração da mão de obra desqualificada, principalmente na mão de obra infantil, né? Que as crianças iam para as fábricas junto com as suas mães e acabavam sendo exploradas lá, né? Em condições aí de trabalho, né? Longas jornadas de trabalho e condições insalubres. O que são condições insalubres? Condições que não fazem bem à saúde, né? Com pouca ventilação, muito úmido, né? Sem ter hora para descanso e tudo mais. Bom, questão 8. O Eurotúnel, inaugurado em 1994, é um dos maiores projetos de infraestrutura da Europa. Essa obra consiste em um túnel ferroviário proporcionando acesso livre entre os dois países separados pelo Canal da Mancha. Marque a alternativa que indica esses dois países. Então, nós temos aqui, ó, o Reino Unido e a França, tá? Então, esse Eurotúnel aí, ele foi uma forma encontrada aí no continente europeu para facilitar o transporte, né, das pessoas e fazer aí girar a economia. Questão número 9. Explique por que a Europa é dividida entre a Europa Ocidental e Europa Oriental. Bom, galerinha, essa característica de ocidental e oriental é uma característica que vem desde a época da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente teve aí a divisão do mundo em blocos capitalistas e blocos socialistas. Então, aquela parte da Alemanha, né, aonde era composta aí na sua maioria pela Alemanha, né, e de características também do socialismo da Rússia, integraram aí esse lado, né, da Alemanha Oriental. E já a Alemanha Ocidental foi com as características capitalistas, tá? Bom, além da divisão política e ideológica entre a Europa Oriental e Ocidental, existem outras divisões regionais da Europa. Cite cada uma e suas principais características. Bom, nós temos aí a Europa Setentrional, tá? Que faz parte aí da Europa Setentrional. O norte da Europa, Noruega, Suécia, Dinamarca, Letônia, Lituânia, Finlândia, tá? E características de clima muito frio. A Europa Centro-Oriental, que na sua maioria, né, vai ter a República Tcheca, a Polônia, a Hungria, a Ucrânia, a Geórgia, e a Europa Meridional, que são os países banhados, né, pelo Mar Mediterrâneo, como Espanha, França, Itália e Grécia, e a Europa Ocidental, né, que vai aí possuir uma economia mais desenvolvida. 11. Cite as características dos destaques econômicos da Europa Ocidental, tá? Bom, a Europa Ocidental, né, que possui aí uma economia desenvolvida que a gente falou, ela vai ter uma rede hidrográfica muito boa, tá? Um destaque no setor mecânico, uma grande extração de petróleo e carvão, tá? E setores ligados à petroquímica e também à química, tá? Por que a Alemanha é considerada um país de destaque de economia europeia? Porque é um país que possui aí uma forte economia, tá? Ela, inclusive, aí faz oposição, né, às grandes potências mundiais dos Estados Unidos, China e Japão, tá?
Por que ela tem esse grande destaque, a Alemanha? Porque ela se industrializou e conseguiu aí, né, fazer parte da Eurapacon, que é os setores siderúrgico, mecânico, químico, naval, petroquímico, têxtil, alimentício e aparelhos ópticos e farmacêuticos. Então, com isso, a Alemanha aí teve esse grande destaque, ok? Bom, questão 13, pergunta: a França também é uma das grandes potências industriais do mundo. Cite alguns fatores que contribuíram para esse grande desenvolvimento. Bom, galerinha, a França, né, ela foi um país que sempre aí esteve do lado dos Estados Unidos, né, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E quando acabou a guerra, ela teve, né, ajuda do Plano Marshall, que foi um plano idealizado pelo presidente dos Estados Unidos para a reconstrução das indústrias europeias. Então, a França já saiu aí na frente porque ela foi uma grande beneficiada, tá? Também tinha especialização de mão de obra, porque sempre houve investimento no setor educacional da França, como país de primeiro mundo, tá? Condições para poder fazer parte do mercado comum europeu e a presença de jazidas de carvão e ferro, né? Na Alsácia-Lorena, que foi uma das grandes disputas aí da Segunda Guerra Mundial. Quais os setores industriais que mais se destacam na França? Assim como a Alemanha, a gente vai ter o setor siderúrgico, automobilístico, aeronáutico, químico e têxtil, ok? Bom, cite os nomes dos países que fazem parte da Europa setentrional, oriental, meridional e, e centro-oriental, que vai ficar... Cadê essa questão aqui? Está aqui para baixo, ó. A tia foi colocando aqui, ó. Depois vocês dão uma olhadinha aqui. 16. Como está dividida a Europa setentrional? Em países nórdicos, que são a Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, e países bálticos, ok? Que são esses outros países aqui. Bom, galerinha, depois vocês dão aí uma olhadinha nessa última questão aqui, que está vinculada aqui no nosso gabarito, tá? Das regiões europeias aqui, dos países que fazem parte das características de cada um, ok? Bom, galerinha, espero aí que a tia tenha ajudado. Estudem aí para nossa verificação, tá bom? E qualquer dúvida, deem uma olhadinha lá no Google Classroom, ok? Um beijo no coração.